neurótico constrói um castelo no ar, o psicótico mora nele. E os psiquiatras cobram o aluguel. Com a provocação de sempre, eu começo o meu papo com a Giovana Ortiz, especialista em enfermagem psiquiátrica. Seja bem-vinda ao Além dos Outdoors, Giovana. Obrigada, Ed. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Há um tempo atrás, por exemplo, nós acabamos agora de ter a COP. Moralmente, então eu fala de tenho ali melhora. um Você já desligamento acompanhou pacientes, de isso é pertencimento. Isso é outro mas processo. determinado- Eu citei Toda vez que eu falei dele, na hora de sair, Zappa, eu mostrava o mas cartãozinho. eu acredito no sexto período. Roberto Carlos, mano. Ficavam nessa aí, vinha pra cá, ficava um tempo, vinha pra lá. Vitória, ficava um como tempo, que é cara. ser Então, Miss, pensando em assim? usar lá, depois trans- Diretamente dos estúdios da Pureza Filmes, começa mais um Além dos Outdoors. Este que é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Obrigado você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok. Mas lembrando sempre que você pode também nos assistir nas mídias tradicionais. Nós estamos em 2 canais de TV e mais de 4 rádios, né? E também você pode nos escutar. Isso é muito importante, Paulo, porque a gente é muito ouvido no Spotify e também no Deezer. O pessoal está no carro dirigindo, quer escutar, se informar um pouquinho mais, escutar um bate-papo legal, põe lá no carro e fica escutando a gente. Lembrando sempre que o Além dos Outdoors está sendo gravado no Dual Cowork. Esse lugar maravilhoso que abriga muitas pessoas aqui de Bauru, empreendedores que estão aqui trabalhando. E você também pode vir aqui, alugar uma sala e trazer o seu consultório ou o seu escritório aqui para o DUI. O DUI tem secretaria, o DUI tem telefone, o DUI tem internet, café, recepção. Então você vai ter toda uma estrutura num escritório profissional, pagando um pouquinho para você ficar trabalhando daqui, além de ter um lugar arejado, com ar-condicionado, com salas, com equipamentos, com cadeiras muito legais para você passar o seu dia. Dito isso, eu vou começar o meu bate-papo, Paulo. Giovana. Giovana, a primeira coisa aqui, você está num lugar que só tem louco. Exatamente. Aqui nós estamos só para você olhar pro tipo de gente. Sim. Aqui todo mundo no. Então você tem bastante paciente aqui, tá? Quero perguntar assim, para começar a nossa conversa, o que é a enfermagem psiquiátrica? A enfermagem psiquiátrica, ela é um ramo da própria enfermagem, que deu início em 1953 de uma enfermeira americana. Então, ela que foi a mãe da enfermagem psiquiátrica. Porque antigamente, os pacientes eram cuidar assim, se você gostasse da enfermagem, você ia cuidar daquele paciente num hospício. Mas não existia um estudo para cuidar desses pacientes. Aí surgiu a enfermagem psiquiátrica como outra especialidade dentro da enfermagem, como enfermagem obstétrica e assim por diante. Entendi. Então a enfermagem especialista em cuidar de pacientes psiquiátricos, né? E me fala assim, quais são as características, assim, o que é o diferencial assim, no tratamento desses pacientes? O diferencial é que, assim, o enfermeiro que ele é especialista, que tem que ser, até o próprio meu conselho fala isso, que para cuidar do paciente psiquiátrico, ele tem que ter especialização. Por quê? Porque, no caso, quando chega um paciente em agitação, em confusão mental dentro de um hospital geral, ele tem que saber fazer uma abordagem, ele tem que saber conversar, olhar para o paciente, entender e ouvir. Não que tem que ter uma discriminação, mas a gente tem que saber abordar. Por quê? Porque esse tipo de perfil do paciente, ele tem uma tolerância zero. Então, ele pode se tornar agressivo e agitado. Entendi. Porque, realmente, assim, eu acho que atender alguém, principalmente se está em surto, se está... Deve ser complicado, né? E não apanha também? O paciente não bate? Olha, falar a verdade, eu tô na área hospitalar há mais de 20 anos. Eu nunca apanhei. Nenhum paciente foi agressivo comigo. Por quê? A literatura fala o seguinte: todo paciente que mesmo em surto, ele tem um nível de consciência. Ele tá entendendo o que você tá falando. Então, ele sente se você tem empatia, ele sente se você tem medo.
Então, ele sente essa confiança. Só que você tem que ter alguns critérios de segurança. Por exemplo, não dar as costas, olhar de frente, ficar de lado, mostrar que você não tem nada nas mãos, que não é uma ameaça. Então, assim, falar a verdade, pode acontecer? Pode, mas eu mesmo nunca apanhei de nenhum paciente em surto. Você estava até falando fora do ar comigo. Antigamente, nós tínhamos os hospitais psiquiátricos, né? Isso. A gente era estoque de louco. Colocava lá Exatamente. E deixava. E com a reforma dos anos 80, isso acabou, né? E agora, como que é o tratamento, assim? Se você for... Eu fui até em Barbacena para conhecer lá como que era, que foi o Holocausto brasileiro, né? Então, devido a isso, começou a reforma psiquiátrica. Começou lá na Itália, depois veio para o Brasil, com o psiquiatra Franco Basaglia. E então, como que foi feito? Existem alguns hospitais, só que de uma forma humanizada, porque existem aqueles moradores que moram lá, que não acham família, então eles têm que ficar lá. Ou tratamento dependente químico. Esses pacientes, eles vão para o hospital geral. Então, antigamente era assim, eu tinha uma dor na abdominal, mas eu tinha alguma doença associada à psiquiatria. Para onde que eu ia? Num hospital, eles falavam de louco, né? O hospital psiquiátrico. Hoje não. Eles vão para o hospital geral. E aí a gente recebe esse público. E aí, como que eu cuido? Se eu não tenho nenhum profissional especializado ali, como que eu abordo? Como que eu acolho? Porque eles precisam disso. Acima de tudo, é uma abordagem humanizada e eles percebem isso. Esses hospitais viraram muito centro para acolher dependente químico, né? Porque eu vejo lá em Jaú, eu sou de Jaú. Sim. Tem o Teresa Perlatti. Conheço. Conhece lá? Gosto muito. Então, primeiro tinha mais psiquiátrico. Agora eu acho, não sei como tá lá. Eu acho que tem paciente psiquiátrico lá ainda ou tem dependente químico só? É assim, atende mais dependente químico, porém tem os pacientes que estão internados, que são moradores lá, que não se acha família. Porque eu fiz trabalho voluntário lá dentro, até eu conversei com a administradora, ela falou que tem família que mudam até o endereço para não receber o paciente novamente. E tem as residências terapêuticas, como tem também em Bauru. Então, assim, mas o foco é a dependência química, né? Não e também não é aquela internação longa. É apenas para tirar daquele período agudo, crítico ali do uso, né? Dependência química. Entendi. No tempo de escola, a gente brincava com garça. Garça tinha um hospital também? Várias cidades tinha. Né? Sim. A gente sempre falava assim, isso daí é de garça. Diz que lá porque era meio louco. Que nem você já ouviu aquele termo, aquela pessoa tapinel? Pinel? Se todo mundo fala, aquela tapinel. Sim. Tudo isso tem uma história por trás. Felipe Pinel foi o pai da psiquiatria, o médico. Então, por isso que as pessoas falam, aquele lá, tapinel. Tapinel. Interessante. E, assim, você estava falando, assim, de famílias que não querem receber em casa, etc. Mas é difícil, né? Família receber em casa. Como que é esse trabalho? Eu sei que você também ajuda famílias que vão receber em casa. Como que é isso? Exatamente. Você citou um ponto assim. Você imagina como que é estressante para a família receber esse paciente. Vou dar um exemplo. Um paciente que ele tem uma esquizofrenia, né? Ele fica ouvindo aquela voz constantemente, né? Então, ele fica com medo. Porque se ele não tiver... Exatamente. Não, assim... Nesse caso, né? Nesse caso, sim, porque é uma voz constante. Né? Isso se torna, que se o paciente não tiver medicado, acompanhamento com um profissional, ele pode entrar num surto e até se tornar agressivo. Então, para a família, você imagina como que é estressante cuidar disso? O que eu faço? Como que eu lido? Como que vai ficar isso? Então, o que eu faço no meu trabalho? Eu oriento a família de como cuidar. Porque ele entende o que está se passando. E ele entende também quando está sendo discriminado. Porque ele tem as suas necessidades também, como ser humano, ele quer trabalhar. Eu conheço casos de pacientes que trabalham, eles ganham um salário mínimo e estão construindo a sua casa. Então, eles podem, dentro da sua limitação, ter uma vida tranquila. Vou dar um exemplo, o paciente depressivo. A família não sabe lidar. Por que o paciente ele tenta várias vezes o suicídio? Porque naquela fase que ele está triste, chorando no quarto, trancado, ele fica pensando em tirar a vida. A dor que ele está sentindo e não a vida dele. Ele quer acabar com aquela dor. Só que na melhora, ele tenta o suicídio. E aí eu oriento a família nesse sentido.
Tem que ficar alguém com aquele paciente, tem que dar a medicação, porque a primeira coisa que eles façam é tomar medicação. Porque a nossa região, porque cada região é um perfil de tentativa de suicídio. O nosso é o uso da medicação. Medicação. Que ele usa contínuo, ele toma várias medicações aí. Mas ele quer acabar com a dor. Pouco eficiente. Não. Tem métodos melhores. Não. Não. Isso é muito complicado, né? Sim. Principalmente para a família. Eu, quando era criança, morava num sítio, e no Uhum. sítio vizinho tinha uma família que tinha um menino lá, não sei qual o problema dele, porque um tempo de desinformação, né? A gente não tinha informação nenhuma. E ele tinha que ficar num quarto todo almofadado nas paredes, porque ele se batia, ele se machucava e etc. E a gente tinha medo, né? De passar até perto Era uma desinformação que é ridículo hoje em dia, né? Você falar isso. Mas a gente tinha medo, a gente cortava a volta do sítio do moleque, porque, nossa, era louco. E aí depois passa muito tempo, você nota que talvez ele poderia até ter... Ele já faleceu. Mas ele poderia até ter tido uma vida melhor se tivesse tido acompanhamento correto, tratamento correto, que na época não tinha, né? Então, você imagina, se naquela época, né, já era difícil, hoje mudou muito pouco, porque as pessoas não sabem a quem procurar. Né? Ela começa a pensar, olha, eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo se alimentar, eu fico nervoso por qualquer coisa. E às vezes não sabe que profissional procurar. Então, ainda hoje, né, existe vou dizer que 80% das pessoas ou tem vergonha, falar, se eu for num profissional, eu sou louco. Porque isso vem da história, esse título, que quem tem algum problema emocional, ou se eu procurar alguma ajuda, eu sou louco. Sim. Então, ainda hoje, a gente se depara com esse tipo de situação, às vezes para a família, essa vergonha de dizer que tem alguém na família que tem algum problema, e eu não sabe como lidar com a situação, que é onde eu passo toda essa orientação devido à minha formação. Sim. Eu sempre falo que eu tenho mais medo das pessoas que não estão medicadas do que as que estão em tratamento. Exatamente. Fala que está tratamento, pelo menos já está controlado. Porque eu não sei se tem aumentado o número de pessoas com algum tipo de transtorno ou ansiedade, eu sei que tem aumentado muito. Mas assim, ou se o diagnóstico está mais fácil hoje, tem mais tratamentos, tem mais o número de pessoas que precisam ou que estão em tratamento psiquiátrico é muito gigante, né? Eu trabalhei numa prefeitura e lá eu falava que eu ia colocar Rivotril na caixa d'água, porque de tanta gente que tomava, como a gente comprava e distribuía gratuitamente, né? O número de remédio controlado que a gente distribuía à população era gigantesco. Assim, eu ficava abismado com o tanto de psicótico que a gente distribuía lá. Você acha que está aumentando o número de pessoas ou está aumentando o diagnóstico? São duas situações. Realmente aumentou, tá? O estudo mostra que teve aumento mais de 80%. A literatura mostra isso. Por quê? Devido à pandemia que nós passamos. Tá? Então, as pessoas, né, ficavam em casa, não tinha aquela associação, ou tinha aquele costume de estar com a família. Então, isso agravou bastante, sim. E também, pelo fato disso ter acontecido, ficou mais fácil de mostrar um pouco para as pessoas que, né, o diagnóstico que as pessoas estão adoecendo. Então, foram as duas situações. As duas situações. Tinha um dado que 25%, falando que 25% da população mundial tinha algum tipo de transtorno mental. Então, 1 de cada 4 pessoas tem algum tipo de problema que precisa ser tratado. Aí eu falava assim, olha para 3 amigos seus. Se os 3 parecerem normais, vai você no médico que o louco é você. Mas era uma brincadeira. Sim. E nós estamos vivendo um momento no país de muitas pessoas tendo, por exemplo, em Américo Brasiliense, que é uma cidade mais perto lá de Jaú, o cara estava no pronto-socorro, teve um ataque psicótico e esfaqueou 6 pessoas. Essas crianças que querem... levam faca para a escola e tentam. Aqui em Bauru nós tivemos casos. Sim. Isso é tratado? Como que isso daí dentro da medicina é cuidado? Tem que ter acompanhamento médico? É psicológico? O
O Ed, então assim, ó, eu vi essa reportagem, tá? Eu vi essa reportagem. O que eles transmitiram, tá? Então, vamos falar primeiro nesse ponto. O que eu percebi? Primeiro, os profissionais, eles não estavam treinados para atender. Porque existe uma lei, a 10.216, de Paulo Delgado, que fala os direitos do paciente que tem um transtorno psiquiátrico. Então, esses profissionais, ele tem que ser capacitado para atender. Primeiro, quando chega, tem que ver se não tem nenhuma arma, se não tem... O que aconteceu? Ele estava com uma faca, ele esfaqueou, a polícia teve que matar ele. Foi na reportagem, foi o que eu assisti. Então, começa por aí. Ele já tinha algum problema, eles vão investigar. Já acompanhava, né? Parece que ele usava alguma coisa, alguma droga, alguma coisa assim, né? Então, assim, eles vão levantar isso. Mas o que ficou bem claro para mim, como profissional de saúde, que trabalha em hospital, que tem a formação, que os profissionais não estavam capacitados para fazer uma abordagem. Tá? Deixaram as coisas onde foi que aconteceu, infelizmente, essa tragédia aí. Então, o que eu percebo isso daí, nessa parte. Então, assim, deveria ter mais conhecimento, tanto para o público em geral, né, a quem procurar, que acesso eu tenho ao CAPS, no caso dessas crianças, né? Uma das reportagens desse menino, ela já tinha marcado uma consulta com o profissional e a mãe não levou. Tá? Eu fiquei também uma época no CAPS, né, quando eu fiz um estágio. As crianças também não têm limite, né? Não tem o não. Então, pode tudo. Então, você vê que também entra várias coisas. A criação, o cuidado com os pais, ver se tem alguma coisa, já procura o profissional. E nesse caso aí, já tinha uma consulta marcada e a mãe não levou a criança. Então, você acha que principalmente a falta de treinamento dos profissionais? Isso, nessa parte do hospital, sim. E também os profissionais orientar a família. Então, no caso, por exemplo, numa unidade, assim, eles trabalham numa prefeitura, né? Será que o familiar, né, que pega a medicação ali, será que o profissional ele está capacitado para orientar a família, para conversar? Né? Tem equipe multidisciplinar, tem um psicólogo, tem... É só dar a medicação. Entende? Então, as pessoas deveriam ser mais, a população deveria ser mais informada, mais, assim, da parte do profissional, para poder ajudar, para não chegar nessas tragédias que a gente tá vendo acontecer aí. Complicado. Eu notei que eu sou um cara que nota algumas sutilezas, pequenos detalhes. Eu notei que quando você chegou, você veio nos cumprimentar. Como são as pessoas normalmente que chegam aqui? Chega, oi, aí, Ed, pá, me dá um abraço. Assim, você chegou e antes... tanto quanto com os meninos. Comigo, você falou assim, você pediu, posso te dar um abraço? Isso daí, você achou que a gente é louco também, assim? Não, mas essa é uma maneira... Não. Você sabe por quê? Como você, eu sou muito observadora. Eu tô vendo você, né, agora. Então, eu tenho, né, até que eu aprendi sobre isso também, a gente existe imaginário, né, um halo, né, que pertence a você. Eu tenho limite para chegar. Se eu chegar mais próximo, ficar conversando, você vai se afastando. Então, eu já tenho que pedir permissão, porque isso eu faço com os meus pacientes, até mesmo na minha abordagem. Olha, dá licença. Olha, eu vou fazer tal procedimento. Então, isso é uma forma de respeito para mim. Né, devido aos estudos, né, esses anos de profissão, eu tenho que sempre mostrar um certo respeito na hora de tocar em alguém. Porque o paciente psiquiátrico, ele tem intolerância a isso. Você não pode já chegar e tocar nele. Você tem que pedir permissão para ele. Por isso que eu fiz isso. Muito bom. Eu acho que eu sou um paciente psiquiátrico, porque eu não gosto das pessoas me pegando. Aí. Sim, abraço eu gosto, lógico, mas assim, principalmente pessoas que conversam pegando. Pessoas que começam assim, viu? Você não sabe, segurando meu braço. Isso. Fala sem pegar, companheiro. Você entende? Por isso que eu cheguei e perguntei, olha, eu posso? Que nem eu já estava acostumada, né? Com ele, já chego, abraço. Agora você, eu tô vendo a primeira vez. Então, por isso que eu te pedi permissão. Entendi. O que é mais comum hoje no ambulatório assim, psiquiátrico?
Que tipo de transtorno, que tipo de problema, principalmente, assim? Bom, eu Vamos dizer. fico no ambiente hospitalar, né? Uhum. Tudo. Tudo que você pode imaginar. É. Aquela pessoa que chega chorando muito, que não sabe o que está acontecendo, ou porque passou alguma pressão no trabalho. Pelo relato dela, porque eu tenho apenas 4 minutos ali, né, no meu primeiro atendimento, eu já começo a observar qual é o problema dela. Aí eu pergunto, tá passando por algum estresse? Eu já começo a buscar um pouco mais. Então, ansiedade. A pessoa ela já chega e fala, olha, eu estou infartando, eu estou com dor no peito, eu estou com a boca seca, eu estou tremendo, minha mão está gelada. Dá um diagnóstico aí imenso, né, de Pode ser problemas. qualquer coisa. Exatamente. Ela, menos ansiedade. É. Ela está tendo tudo. E realmente você vai ver, a pressão está alta, aumento da frequência, porque ela está sentindo aquilo. Então, ansiedade, síndrome do pânico, esses são os depressão. Então, vem de tudo um pouco. Síndrome do pânico, o que é a característica? Ele é muito semelhante à ansiedade. Né? Ela tem só que a pessoa, vou dar um exemplo, ela começa a se isolar. Então, ela trabalha no escritório onde tem várias pessoas. Ela já começa a faltar, ela já começa a ficar com medo, ela não consegue, por exemplo, ir num supermercado. Ela já começa a evitar algumas situações onde tem muitas pessoas. Mas ela sente dor no peito, ela não dorme, ela tem medo. Ansiedade, eu tenho uma coisa que assim, eu tô deitado no sofá e aí eu fico balançando meu pé. Aí minha mãe fala assim, vai no médico, é muita ansiedade. Mas eu sou um cara muito tranquilo. Eu não sofro assim, sabe? De, ai, nossa, eu tô ansioso assim. Não, eu só tô mexendo, entendeu? Mas você é agitado. Agitado, sei lá. Sim. Eu não sei. Não significa que eu sou ansioso. Não significa. Ou, por exemplo, você não para. Eu imagino você olhando pra você, que você é bem assim, gosta de várias atividades. Não. Você é hiperativo, você é mais tranquilo. Eu gosto de ficar sem fazer nada, sentado no sofá. Em casa, mas e no seu dia a dia? Eu faço de tudo pra não ter que fazer nada. Sem fazer nada? Eu mas adoro não ficar parece sem fazer isso. Não, Você não graças a Deus, né? Não, você não transmite isso. Não sei se bom. você é espontâneo, conversa. Mas esse negócio de ficar mexendo o pé não é só você. É que eu penso assim, ó. Todos nós temos ansiedade. Nós nascemos, tá? Sabe qual é o primeiro trauma da vida? O nascimento. Nascimento. É horrível, né? Tá? Você não lembra, mas você imagina estar num lugar quentinho, que você não precisa pedir comida, nada. De repente você sai, você chora porque você tá com fome. Então, o primeiro trauma é quando se nasce. Só que todos nós passamos por situações. Ao nascer, a morrer, a gente passa por situações na vida. E a ansiedade é boa. E também ela nos protege. De risco, você vai arrumar um novo emprego, aquela sensação é boa. Só que até que ponto essa ansiedade está te causando problema? Ao ponto de se limitar em situações simples da vida. Então, você mexer o pé, a gente coloca como característica da ansiedade, mas te prejudica? Não é um pouco. Entendeu? Então, a gente precisa avaliar o que está prejudicando. Né? Eu não estou conseguindo nem trabalhar, eu estou faltando no trabalho, eu estou irritado em casa. Não, eu tenho não uma estou coisa, dormindo. Tem uma coisa que me prejudica muito, que é procrastinação. Mas aí eu já fui estudar sobre, mas é mais psicológico do que outra coisa. Por isso que a gente tem que fazer um dia de cada vez. Eu sempre oriento os meus clientes, né? Paciente tem que ser eu que tem que ter paciência. Eu não gosto de usar o termo paciente, né? Eles são os meus clientes. Pega um caderno, coloca lá vai lá e faz 3 colunas. O que eu posso resolver hoje? Coloca lá. E tenta cumprir uma atividade. Por que a gente faz essa procrastinação? Porque a gente começa uma coisa, não termina, começa a outra, não termina, começa a outra. Aí, às vezes, faz coisas que podia ser resolvida semana que vem, já começa hoje, mas eu também não termino. Faça uma atividade de cada vez, porque o cérebro está de recompensa. Então, quando você começa e termina, é uma recompensa para o cérebro. Entendi. Bacana. O Michael pediu para perguntar, sim, não que ele tá com medo de que aconteça com ele, mas ele tá perguntando se, assim, na sua vivência hospitalar, você já viu pessoas que usaram muitas drogas alucinógenas, assim, tipo LSD, o que mais, Michael? Uma doce, e que foram e não voltaram.
foram pra Nárnia e não voltaram, continuaram lá. Sim, ó, o que eu já vi acontecer, a pessoa entra em coma, né, por uso excessivo, como eu já vi acontecer de óbito mesmo, de morrer. Não, mas aí overdose, né? Sim, Mas assim, pessoas que ficam loucas depois, tipo assim, sim. viagem lisérgica, né, de LSD, assim, que fica vendo elefantes voando e depois não voltam mais. Infelizmente, sim, tá? Atendi um rapaz que ele começou muito jovem com o uso. Quando ele tava com 18 anos, ele tava com esquizofrenia. Maico. E não volta mais. Vamos parar, hein? Ayahuasca é de Santo Daime, né? Ayahuasca, da religião. É protegido pelo governo isso daí. É tóxico? Eu não conheço, né? Eu sou um cara da família brasileira, né? Eu não sou igual vocês. Os produtores daqui, meu Deus do céu. Então, assim, infelizmente, aconteceu isso com esse rapaz. Ele era filho único, bastante. sim, filho único, e era a avó que ajudava. As doenças muito associadas à idade, como Alzheimer, essas coisas, são tratadas também com psiquiatria, né? Sim, porque eles ficam confusos, eles ficam agitados. Então, vou dar um exemplo. Paciente com Alzheimer, ele está acostumado que esse vaso aqui, ele está aqui. Você pega e muda ele de lugar. Ele quer ir embora para casa dele. E eles lembram do passado. Se ele acabou de tomar... Se eu acabei de tomar esse café e eu tenho Alzheimer, eu não lembro o que eu tomei. Eu quero tomar de novo. É tratado na forma... Tem uns que tratam com neuro, outros tratam com psiquiatra, mas sim. Ele tem que usar medicação, sim. Eu tinha um amigo, ele sofria de uma coisa que chamava terror noturno, uma coisa assim. Que ele acordava, ele fazia as coisas, assim, tomava café da manhã, saía de casa, e aí, na hora que ele estava no meio da rua, assim, aí ele acordava de verdade e não lembrava o que ele tinha feito até ali. Assim, às vezes ele ia trabalhar, estava no emprego, e aí de repente ele, nossa, não sei, e fez tudo normal, conversou com todo mundo, assim. Aí eu falava assim, mas isso é bom, né? Você foi trabalhar e nem sentiu. Ele falou, não, é péssimo, é ruim, você não sabe, é péssimo. Ele falou assim, que era desesperador. Já aconteceu com você, de você estar dormindo, você achar que você está dormindo, e você tá, sensação que você está caindo, que algo está caindo em você, e você não começa a despertar? Já, bastante vezes. Então, se isso for algo recorrente, é bom procurar ajuda. Não, eu já tive 2 problemas diferentes. Primeiro, eu tive sonho... Chama paralisia do sono. Eu tive sonhos Isso aí, hiperrealistas. Eu tinha sonho hiperrealista, que eu sonhava uma coisa, aí eu acordava e demorava muito para distinguir se aquilo tinha acontecido mesmo ou não. Aí eu fui no médico, tá? O médico conversou comigo, tomei medicação. Isso faz muito tempo, quando eu era adolescente. Aí depois parou. E aí eu comecei a ter sonhos que eu conseguia ter autocontrole. O médico falou para mim, o psiquiatra que depois tornou meu amigo, que apenas 1% da população mundial consegue chegar nesse nível. Isso é, antes eu sonhava e depois eu não sabia distinguir se era sonho ou não que eu tinha tido. Era muito real, muito real. E eu guardava, tinha coisas que depois eu contava como se tivesse acontecido e na verdade eu tinha sonhado, entendeu? E para mim aquilo tinha acontecido de verdade. E depois eu tinha sonhos que dentro do sonho eu sabia que estava sonhando. E eu conseguia fazer coisas dentro do sonho pensando. Eu tô sonhando mesmo, então eu vou pular daqui, não sei o que lá. E eu conseguia. E à noite eu me divertia, assim, sabe? Mas aí o que começou a acontecer? Eu não acordava e ficava com muito sono durante o dia todo, não descansava. Sim. Aí, medicação de novo, e consertou de novo. Porque você imagina, você fica numa atividade elétrica ali constante, você não vai ter aquele sono reparador. O primeiro era muito ruim, né? Porque você não sabe o que é real e o que não é real. O segundo era interessante. Você fazia muitas coisas no sonho que você tem vontade de fazer na vida real e não pode, que é proibido. Sim. Era muito bom, mas estava me prejudicando, porque era uma época que eu estava na faculdade, estudando muito, prestando. Aí, e eu nunca mais tive. Depois tomei medicação para dormir. Mas você fez certo. Tudo que está nos prejudicando, a gente tem que procurar a ajuda de um profissional. É o que você fez, correto.
Os profissionais estão aí para isso, né? As medicações estão aí para ser tomadas. Hoje não tomo nada, nada. Minha noiva toma remédio para ansiedade, porque ela é ansiosa para as coisas, assim, né? Aliás, todas as amigas delas também tomam. É engraçado isso. Mulher na faixa dos 30 tá tudo ansiosa, né? Tudo querendo casar, desesperada. Será que é por causa da idade, né? Tá passando, tô com 30, né? Preciso casar. Eu acho que é isso. Me fala, você dá cursos, né? Treinamento pro pessoal dos hospitais, né? É isso? Isso. Uhum. Palestra para preparar esse pessoal para atender Isso. Eu vou tirar por mim. Uhum. Tá? Eu fui desde atendente, eu sou nova, tá? Por favor, não me pergunte. Até enfermeiro. Uhum. Então, o que eu percebi? Que tanto as escolas técnicas como as faculdades dá pouco ênfase no ensino do perfil dos pacientes, né? No caso de agitação. Só ensina sobre, olha, a medicação, né? A patologia, mas como cuidar? E aí eu vi a necessidade própria, porque eu fiz um trabalho científico falando sobre isso, que os profissionais, eles precisam ser capacitados. Então, eu trago a minha vivência, mais os cursos, capacitações, especialização, e trago isso para o mercado, para ensinar a como cuidar. Porque existem leis, como, por exemplo, quando contém o paciente que precisa ficar amarrado, ele tem um tempo para ficar e não é tudo que pode ser utilizado. Então, eu trago essas informações. Eu tenho um medo, Paulo, de apagar em algum lugar, acordar num hospital amarrado e não conseguir explicar e a pessoa, não, ele tá agitado, dá outra injeção. Pá, você já viu isso? Por isso que eu treino. Viu? O diretor me mandou aqui por mensagem, ó, Ed, pede para ela explicar sobre o protocolo Manchester e classificação de risco. Certo. Então, vamos lá. O que é o protocolo de Manchester? Ele foi criado lá na Inglaterra, na cidade de Manchester. Como que era o atendimento quando você chegava no pronto-socorro antigamente? Não existia um fluxo. Então, às vezes, aquela pessoa que estava bem, mas estava lá com aumento de uma frequência cardíaca ou infartando, morria por causa da espera, tá? Então, precisava organizar esse fluxo. Então, começou lá na Inglaterra, depois foi para Portugal e nós utilizamos de Manchester. Existem outros, mas hoje no Brasil se utiliza hoje. São as cores. Eu já vi lá na porta do PA. Exatamente. Então, você já viu aquelas cores? Já. Então, por exemplo, você chega para mim, você fala a sua queixa, né? Existe uma etapa, a gente tem 4 minutos para fazer isso, de acordo com a sua queixa, né? Os seus sintomas. Eu olho para você, eu tenho que avaliar tudo, né? A sua cor, se você está suando, se você está pálido, a sua pressão, seus sinais vitais. E dentro disso, o protocolo nos dá isso, tá? Nenhum hospital tira da cabeça, tira desse protocolo que é usado no mundo todo, e eu classifico por cor. Então, é isso que é o protocolo de Manchester, é para organizar o fluxo e para todo mundo falar a mesma língua, inclusive a parte médica, para aquele que realmente está com risco, não ter o risco de morte pela demora. Então, os lugares têm que usar os pronto-socorro. A gente passou um pouco falando sobre suicídio, né? Os pacientes psiquiátricos, eles são... Acho que todo suicida tem algum problema psiquiátrico, né? Sim, sim. Mas os pacientes que já são, eles correm muito risco de cometer suicídio? Depende, tá? Se ele já tiver, se ele é um paciente, vou dar um exemplo, vamos falar de um caso clássico que é da depressão, tá? A pessoa ela já está em tratamento. Então, existem as fases da pessoa, ela tentar o suicídio, né? Então, a primeira fase é assim, eu passei por uma situação, tô cansada de viver, mas ela não pensou, ela não formulou nada na mente dela. Fui traído pela minha esposa. Eu tô cansada, eu vou me matar. Naquele momento, mas ele não fala mais, né? A vida continua. Aí tem a segunda fase, que ele continua falando, e ele já montou na mente dele, mas ainda não tem uma data certa. E aí tem a terceira fase, que essa é a mais perigosa. Ou ele já tentou, ou ele já vai, a família pega ou encontra. Então, o que a família tem que fazer, né? Qual que é o risco? A pessoa que tentou o suicídio, ela tenta de novo. Esse paciente, essa pessoa, ela não pode ficar só.
Se ela toma medicação, eu tenho que administrar. Ah, mas eu não trabalho, não tem com quem ficar, eu não sou sozinho. Tem que ter alguém, porque ele vai tentar de novo. Então, naquele caso que ele tá ali chorando, triste, não vai acontecer nada, que é onde todo mundo fica preocupado. Olha, não tá saindo, não tá comendo. Mas na fase da melhora, esse paciente. Aí você perguntou em relação ao psiquiátrico. O paciente depressivo, ele é um paciente psiquiátrico, né? Ele tem que fazer um acompanhamento rigoroso. Existe outras doenças psiquiátricas que a pessoa pode tentar o suicídio? Sim, o paciente esquizofrênico. Tá? Até a literatura fala que o tempo de vida dele é o máximo até 50 anos. Tá? Eu já li sobre isso. Mas não necessariamente. Por quê? Porque ele fica escutando aquelas vozes constantemente. E são vozes masculinas. Ah, é? O estudo foi feito que não é voz feminina, é masculina. Porque antes da gente nascer, todo mundo é homem, né? Depois que... Então, assim, ele fica escutando. Então, você imagina você ficar escutando aquela voz, ou se você tem uma dor crônica que você não aguenta mais. A pessoa fala, olha, não estou aguentando mais. Então, não só o depressivo, mas se você tiver uma dor crônica que aquilo está se tornando insuportável, a pessoa às vezes tenta o suicídio por conta disso. Que é terapia do silêncio? A terapia do silêncio, vou dar um exemplo. Eu estou lá numa sala de emergência e o paciente, ele tentou o suicídio, ele não quer falar. E aí o profissional não entende. Vai, Ed, fala, olha o que você fez, por que você já não tomou tal medicação, já não tirou a própria vida logo? Depois você vem aqui procurar ajuda? No Brasil fica aquele falando. Negócio, é aquele povo que vai embaixo do prédio e fica gritando, pula, isso. pula. O que é a terapia do silêncio? Você chega ao lado, por exemplo, Ed, eu sou Giovana, eu sou enfermeira, eu estou aqui para te ajudar. Porque eu preciso saber da história dele, até para mim fazer a minha evolução, como que tem que cuidar dele. Eu preciso saber o que aconteceu. Ele tá lá e não vai responder. Eu vou ficar ao lado dele. Isso é a terapia do silêncio. Eu vou ficar do lado para ele ver que eu estou ali, mas eu estou respeitando o momento. Aí eu saio. E eu sei porque eu faço isso. Eu saio e volto. E eu começo novamente. Olha, eu tô para te ajudar. Eu entendo o que tá acontecendo com você. Então, às vezes, o paciente ele não quer falar. Aí você tem que respeitar. É a terapia do silêncio. Você fica em silêncio também. E deixa o momento dele. Entendi. Porque você não pode ficar falando ali, constantemente. A pessoa já tá perturbada. Você vai ficar ainda falando na mente dela, né? Exatamente. Ela já tá em sofrimento e com vergonha. E com muita vergonha. Porque muitas vezes a pessoa que faz isso é uma pessoa que trabalha, é um pai de família, ou uma dona de casa. O motivo muito de suicídios masculinos são dívidas, né? Sim, questão financeira, exatamente, né? Isso. O cara tá endividado. Mano, só não paga. Ai, meu Deus do céu. Uma coisa que você me falou e me deixou muito pensativa sobre a esquizofrenia da pessoa escutar vozes masculinas, né? Eu tenho muita curiosidade de saber o que a pessoa escuta. Porque aquilo que a gente tem no folclórico, né? É que fica mandando fazer as coisas. É mentira. Exatamente. Né? É assim? Exatamente. Inclusive, eu já perguntei pro próprio paciente. Eu gosto muito de assistir documentário, né, sobre isso. E até se um dia eu tiver a oportunidade, eu quero ir pro Rio de Janeiro, conhecer um instituto que tem lá. O que o paciente escuta? Se ele tá sem medicação, isso piora. Vou dar um exemplo. Eu vou passar por consulta com você, eu olho pra você para mim ameaça. Aquela voz fica assim, ó, mata ele. Ele vai pegar você. E às vezes, a própria pessoa, você não vale nada, né? Você não serve para ninguém, você é um peso para a família. Porque eu já perguntei para um paciente. Ele me relatou essas informações. Então, não é elogios que eles ficam escutando. É coisas ruins mesmo. Nossa, vozes da cabeça das pessoas tem que mudar esse know-how aí, né? Tem que começar a falar palavras de incentivo, de autoajuda, né? Elogio. Mas nesse caso, no dia é importante, para as pessoas precisam disso. Mas no caso desse paciente, infelizmente, eles escutam isso. Por isso que tormenta demais. Sim. Aí tem que entrar com medicação, terapia ocupacional. Isso ajuda muito, fazer aquele, pintura, bordado que os hospitais fazem. Isso ajuda demais
essas terapias. Porque ele foca naquilo que ele está fazendo, né? Esquece um pouco dessa voz. Da voz. Eu visitei muitos hospitais psiquiátricos. Eu fui na casa da criança de Tupã, que são crianças que os pais usavam drogas e a criança já nasceu com abstinência. Uhum. Faz um trabalho maravilhoso lá. Eu já fui no Cantídio de Botucatu. Uhum. Então, realmente, os pacientes, tinha uma que para ela era cantora. E cantava bem, por sinal. Vestia várias roupas. Nossa, aqui em Bauru tem bastante assim, que acha que é cantor. Exatamente, não é. Mas Só não que, é. só que assim, ela cantava super Ela bem. cantava bem ainda, coitada. Até eu voltei lá, perguntei dela, ela não está mais lá, né? Ela morreu. Então, assim, os pacientes, eles podem criar um personagem pra ele, mas não faz mal, é dele mesmo. E não tem como você contrariar. Uhum. Você vai falar, você não é? Não. Você não concorda, mas vai na dança ali da situação. Legal. É legal não, né? Peraí. Não, eu entendi. Não, assim, entendi, só porque são coisas que as pessoas não sabem, Não sabem, né? Giovana, o pessoal, você vai deixar uma rede social sua, o pessoal que é de hospital, de curso, né, de enfermagem, que você dá palestra, né, você dá treinamento para esse pessoal. Como que as pessoas te acham? Tem o meu telefone. Uhum. E também no meu próprio Instagram também, né? Acho melhor o Instagram, né, Paulo? Não, é melhor. Tem o Linktree ali, que a pessoa clica, tá lá. Sobre cursos. O link que tem todas as coisas, Isso, né? todas as coisas e mais um pouco. No link. E como é seu Instagram? É Giovana Ortiz Enf, que é de enfermagem. Tá, Ortiz com Z, gente? Isso. Giovana Com Ortiz. N só, isso. Enf de enfermagem. Enf de enfermagem. Isso. ENF. Isso. Giovana, obrigado por ter vindo aqui. Tirou eu que muitas agradeço. dúvidas. Foi um muitas prazer dúvidas imenso. e curiosidades. Todo mundo aqui vai pro psiquiatra. O Além dos Outdoors inteiro. Vamos fechar um pacote, gente. Pode ficar tranquilo, viu? Porque todo mundo aqui precisa. Exatamente. Tá bom? Ninguém é normal. Ninguém Obrigada, é normal. gente. Obrigada, Ed. Mande. Foi um prazer. Aqui dos estúdios da Pureza Filmes, esse foi mais um Além dos Outdoors. O seu bate-papo semanal aí com muito conteúdo, muita coisa boa. Lembrando sempre que nós estamos além das plataformas digitais, no YouTube. Se inscreva no nosso YouTube, acompanhe o Instagram, que a gente sempre posta alguns cortes lá, no Facebook, no TikTok, mas também nos veja pelas redes tradicionais, que nós somos um programa distribuído em várias TVs e várias rádios. Nós estamos aqui sediados no Dual Cowork, que fica aqui, como chama esse bairro, Paulo? Estoril, em Bauru. É um lugar muito agradável, climatizado, cheio de pessoas interessantes, onde você pode ter a sua sala para trabalhar daqui, uma sala mobiliada, já com secretária, com café, com internet. Você tem tudo aqui para colocar a sua empresa ou trabalhar daqui e, além de tudo, bater um papo com todo mundo, fazer novos contatos. Dito isso, obrigado Pureza Filmes. A Pureza Filmes é a produtora e dona desse programa. Na Pureza Filmes, que você encontra em todas as redes sociais e no site www.purezafilmes.com.br, só.com, não tem o BR. Ela pode produzir todo o seu audiovisual da sua empresa, bem como um programa como esse, que tal? Tá? Então até o próximo programa. Esse aqui é o Além dos Outdoors. Eu sou Ed Rosseto. Tchau!